Senhor presidente, amanhã vai ter o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Eu tenho dito aqui, deputado Joseildo, que Bolsonaro vai ser preso. Ontem gritaram aqui, cadê as provas? Estou aqui com a decisão de Alexandre Moraes sobre o que aconteceu. Vou ler trechos para vocês. Eu acho interessante essa manifestação de domingo, dia 25. Sabe por quê? Vocês vão sair direto para Papuda. Então quem for da manifestação está comprando uma passagem para Papuda. Porque claramente pode ir e vai ser preso. Porque claramente é um gesto antidemocrático. Está aqui o relatório, a decisão do ministro Alexandre Moraes, página 14. Esses malucos tiveram coragem de grampear o ministro Alexandre Moraes na tentativa de prendê-lo. Tinha um núcleo de inteligência chefiado pelo general Heleno. Vou ler para os senhores. Está aqui. Pela democracia. Conforme diz. Que democracia? Isso aqui é golpe. Olha o que está escrito no relatório. Conforme descrito. Se acalme, deputado. Conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelam que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins. Eles falavam na prisão de três: Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco e Alexandre Moraes. Qual a decisão de Bolsonaro? Está escrito aqui: mexa na minuta do golpe, nós vamos prender Alexandre Moraes. Mais grave, olha a continuação aqui. A equipe de investigação da Polícia Federal comparou os voos realizados pelo ministro Alexandre Moraes no período de 14 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro, com os dados de acompanhamento realizados pelos investigados. A análise dos dados confirmou que o ministro Alexandre Moraes foi monitorado pelos investigados, demonstrando que os atos relacionados à tentativa de golpe de Estado estavam em execução. Dia 27 de dezembro está aqui o Braga Neto falando de golpe. Dia 27 de dezembro. Tem mais. Vocês querem ver o general Heleno? 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema de inteligência. Eu já conversei com o Vitor, que era o diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados vão fazer. Senhores, isso aqui não tem jeito. A casa caiu. Eles sabem, pegaram diálogos. E tem mais, eu dizia aqui, e eu vi um deputado que me antecedeu falando de joias. O tenente-coronel Mauro Cid entregou tudo. O tenente-coronel Mauro Cid fazia parte dos 6 núcleos, porque tinha vários núcleos. Núcleo de desinformação, núcleo jurídico. Então o que eu quero dizer aqui, senhores, amanhã vai ser um dia histórico. E eu acho interessante, porque vai ficar demonstrado que quem for nessa passeata do dia 25 está defendendo e é cúmplice de uma tentativa de golpe de Estado. Quem for dia 25 está comprando uma passagem direta para Papuda. Eu vou! Pela democracia! Ok, deputado Lindeberg Farias, lá do Rio de Janeiro. Vamos continuar no Rio de Janeiro com mais um minuto aqui. Senhor presidente, eu volto à tribuna hoje porque percebo na casa que a histeria não acaba e que os argumentos cada vez ficam mais fora da realidade. Imaginar o impeachment do presidente Lula só quem não conhece o que é um crime de responsabilidade, o que é um crime de fato para apiar um presidente do Planalto, e que ainda considera que esse discurso vai fazer muito like em rede social, porque é só para isso mesmo, né? Porque não tem a menor viabilidade o impeachment contra o presidente Lula. Ouço também alguns cristãos, né, de igrejas neopentecostais que se utilizam da sua filosofia para se associar acriticamente ao governo de Israel. Cristão para valer não compara vidas, não coloca vidas com menos valor do que outras. Será que a vida de uma criança palestina, deputado Patrus, vale menos do que a vida de uma criança judia? Crianças estão sendo mutiladas, estão ficando órfãs.
com sequelas psicológicas graves, abandonadas embaixo dos bombardeios, crianças que têm seus membros inferiores e superiores arrancados por bombas. E isso parece que não sensibiliza. Eu fico me perguntando onde é que está o valor cristão das pessoas que fazem um discurso de que não há um genocídio, um extermínio na faixa de Gaza. E quero dizer que quem está sendo condenado internacionalmente não é o presidente Lula, e sim o senhor Netanyahu, pelo extermínio e pelo genocídio na faixa de Gaza. E eu quero aqui dizer que muitas vezes também ouço aqui discursos de vitimização e de perseguição política a Jair Bolsonaro. Eu queria dizer quem são as vítimas de fato. As vítimas são as 700 mil vidas que foram perdidas na pandemia e deixaram famílias desesperadas e com dor da saudade. A vítima foi a liberdade de expressão, que foi utilizada como argumento para cometer crimes nas redes sociais e nas plataformas digitais contra a democracia brasileira, contra a saúde pública, contra a vida, contra as mulheres e contra a população negra. Vítimas são as universidades que quase fecharam. Vítima é a cultura que teve uma asfixia brutal e que paralisou a atividade artístico-cultural do país. Vítimas foram os que ficaram desempregados. Vítimas são os 33 milhões que foram para a fome no Brasil. Essas são as vítimas do senhor Bolsonaro. E essas investigações têm que ir fundo para punir, e punir exemplarmente quem atenta contra a democracia e contra esse país. Não pode ter anistia para quem atenta contra a democracia. Tem que ser julgado e condenado dentro do processo legal, mas condenado e julgado exemplarmente no Brasil. Muito obrigado, presidente. Ok, deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. Agora do Rio de Janeiro nós vamos então vamos para o outro lado, ao Tocantins. Mas enquanto o deputado se organiza na tribuna, tem Vossa Excelência um minuto. Deputado Ricardo Alves. Juliana, daqui Esse semestre nós temos uma grande tarefa que é bem maior e bem mais necessária do que uma certa polarização ou outra que às vezes se cria nessa casa, que não vai levar a população brasileira, nem o Estado brasileiro a canto nenhum, e vai ficar mais no puxa-estica do que propriamente no benefício da população. Nós temos a reforma tributária como um dos mais importantes pleitos votados e aprovados aqui nessa casa e no Congresso Nacional. Um pleito da sociedade brasileira de mais de 40 anos, e este parlamento tem uma grande responsabilidade em levar adiante o que já foi uma grande vitória do parlamento também, que é essa reforma tributária ser regulamentada. Ser regulamentada e tratar de temas que realmente dizem respeito, senhor presidente, ao dia a dia das pessoas, como, por exemplo, cesta básica, que prevê tratamento tributário favorável a itens do dia a dia. Quais serão esses itens? Quais serão os percentuais? Porque isso diz respeito ao dia a dia da população mais pobre e toda a população que compra a cesta básica, que compra o alimento. E a gente precisa regulamentar. E são produtos diversos, da higiene pessoal, da limpeza do dia a dia das pessoas, do consumo da família de baixa renda, e isso tem que ser regulamentado. Como tem que ser regulamentado a distribuição dos recursos do IBS, que nós sabemos que a reforma estabelece uma transição de 50 anos para a partilha desses valores, mas tem que se definir como vai fazer essa partilha. Como vamos fazer essa partilha? E o comitê gestor que foi criado para gerir o IBS, qual o funcionamento dele? Como vai se dar esse funcionamento? O imposto seletivo, a partir de 2027 será instituído esse imposto, né? Que ele vai incidir sobre os produtos e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, por aí vai. Esse imposto vai substituir a função atualmente exercida pelo IPI e outros. E a gente precisa tratar, nesse momento, dessa regulamentação. Como precisa tratar dos regimes específicos. São vários regimes que estão sendo criados com a reforma tributária, senhor presidente, e que precisam ser tratados. Alguns setores terão e necessitam de ter regimes específicos para adaptar as regras tributárias às suas particularidades e às necessidades da economia do nosso Brasil. Serviços financeiros, hotelaria, agência de turismo, atividades esportivas e combustíveis, lubrificantes, e também outras situações que dizem respeito à manutenção de alguns privilégios tributários necessários para a nossa economia.